Olá, boa noite para todo mundo. É uma alegria ter vocês aqui com a gente no nosso segundo bate-papo sobre a fibrose cística. Hoje a gente vai falar sobre genética e sobre os novos medicamentos. Estamos com vários convidados muito especiais, é uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente também. Esse projeto, o Bate-Papo sobre a Fibrose Cística, é um projeto do Instituto Unidos pela Vida. Eu sou a Verônica Stasiak Benarksuk, sou fundadora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e a nossa missão aí de trabalho no Brasil inteiro é fortalecer todo o ecossistema da fibrose cística no Brasil. E o que significa isso? Significa que a gente trabalha por várias frentes, atuando por várias frentes, e uma delas, inclusive, é de política pública e advocacy, que trabalha muito pela defesa e pela garantia de direitos de todas as pessoas com fibrose cística no Brasil. E a gente está vivendo um momento aí de muito alvoroço no universo da fibrose cística, se a gente parar para analisar quais são as novas terapias que estão surgindo e tantos avanços da medicina que a gente tem conseguido acompanhar aí nos últimos anos. Então, para que todo mundo possa entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente convidou algumas pessoas muito especiais, a gente convidou o doutor Salmo, a doutora Miriam, o Cristiano, e cada um vai contar um pouquinho para vocês sobre o que é genética, o que são mutações, a gente fala tanto, né? Qual mutação que esse paciente tem, que mutação que essa medicação é elegível, enfim. Então, a gente vai trazer um pouco desses conceitos para vocês, a gente vai falar um pouquinho também sobre como que acontece o registro de um medicamento no Brasil, qual que é o processo que passa uma medicação para ser registrada até chegar no SUS, até chegar a ser distribuído para vocês. Então, a gente vai trazer um pouco desses detalhes e no final a gente vai poder fazer uma discussão, vai abrir para as perguntas e vocês podem também ir mandando comentários ao longo de todo a nossa estada junto aqui com vocês nessa live de hoje. A gente está bastante feliz, o projeto Bate-Papo sobre a Fibrose Cística já acontecia presencialmente em Curitiba e agora a gente está transformando também em online para poder atingir mais pessoas em todo o país e, obviamente, também por conta da pandemia que a gente está vivendo. Então, espero que vocês gostem bastante. Essa aberturinha é só um gostinho do que vocês vão ver pela frente. E agora a gente vai começar, então, com o Dr. Salmo Haskin. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. A gente já está com 57 pessoas online nos assistindo. Boa noite, Dr. Salmo. Boa noite a todos. É um prazer ter você aqui, meu grande amigo, sou sua fã, você sabe disso, deve ter muitos fãs teus aí te assistindo também. É um prazer para mim poder colaborar aqui e discutir com vocês esses assuntos que são cada dia, de maneira impressionante, mais importantes, né? Com certeza. E para vocês conhecerem, acredito que a grande maioria esmagadora conhece o Dr. Salmo, tem um carinho muito grande por ele, assim como todos nós. O Dr. Salmo é especialista em pediatria e genética médica, ele tem doutorado em genética pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em genética molecular pela Vanderbilt University, ele é médico geneticista nos hospitais de Curitiba, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e da Sociedade Brasileira de Pediatria desde 2002, presidente do Departamento Científico de Genética da SBP, diretor do Laboratório Genético aqui do Paraná e, com o lápis de dar inveja, é autor de mais de 200 artigos científicos. A gente sempre fala que você espirra do Salmo, publica um artigo. É uma honra muito grande ter você por aqui, doutor Salmo querido. E agora eu vou deixar a bola para você fazer essa introdução aí do nosso bate-papo de hoje. Eu vou colocar na tela a sua apresentação. Esteja à vontade aí para conversar com a gente pelos próximos minutos. Obrigado, Verônica, pela introdução. Realmente, o que eu vou fazer hoje aqui é bem isso que você falou mesmo, uma introdução para depois os meus colegas que vão falar depois, a fala deles ficar um pouco mais facilitada para vocês que estão ouvindo, né? E eu vou falar, então, de conceitos bem básicos, às vezes aqueles que a gente pode ter até um tipo de vergonha assim, de perguntar, às vezes, né? Então, eu gosto mesmo de falar de coisas bem simples e bem básicas, porque eu sei que ninguém é obrigado a saber o básico, a não ser que alguém oriente, né? Então, por favor, pode passar o próximo. E vamos começar lembrando, eu quero explicar, né, como que alguém tem fibrose cística, que é uma condição, como todos sabem, né, genética e hereditária, em todos os casos, né? Ninguém tem fibrose cística
que não seja genético ou que não seja hereditário. Então, os adultos, né, ou uma criança mesmo, um adulto tem cerca de 37 trilhões de células, imagine, né, o nosso corpo é composto por 37, mais ou menos, né, 37 trilhões de células. E todas elas, no centro dela, no núcleo dela, carregam uma cópia do nosso material genético. Então, nós temos trilhões de cópias do nosso material genético dentro do corpo. Todas elas, como se fosse uma verdadeira enciclopédia, dentro do núcleo de cada célula, como nós estamos vendo ali. Próximo. E ali mostrando, então, que no núcleo, este material genético, ele não está totalmente solto ali. Ele está empacotado no que nós chamamos de cromossomos. Próximo. E nós temos 23 pares de cromossomos dentro do núcleo da célula. E são pares simplesmente porque um de cada um vem do pai e um de cada um vem da mãe. Simples como isso, né? Então, metade do nosso material genético vem do pai e metade vem da mãe. E aí temos os 23 pares de cromossomos, tudo lá no núcleo de cada célula. Próximo. E o que nos interessa, claro, hoje aqui, em especial, é um desses pares de cromossomo, que é o par de número 7, porque é lá dentro deste par número 7 que se encontra o gene que, quando alterado, leva à fibrose cística. Eu gostaria de ressaltar que todos nós, todas as pessoas do planeta, têm este gene, e este gene codifica para uma proteína que tem uma função muito importante no nosso corpo. Essa função é tão importante que quando a pessoa não tem esse gene na forma normal, acaba tendo problemas de saúde que nós conhecemos como fibrose cística. Então, todos nós temos esse gene, todos nós temos essa sequência genética lá dentro de cada cromossomo 7. Próximo. E ali, agora só mostrando direitinho, dentro do cromossomo 7, que lugar que está o gen. O gen, ele é algo que representa quase 1.000 avos de um cromossomo. É a milésima parte do cromossomo. E a Verônica está assinalando ali justamente onde está o gen que produz essa proteína importante para todos nós. Mais uma vez, lembrando que o slide mostra um cromossomo 7 e que nós temos 2 cromossomos 7. Então, temos 2 cópias desse gen em cada célula. Próximo. E agora, então, nós vamos entender o conceito do gen e do DNA. Então, olhando agora a célula, o núcleo da célula, o cromossomo 7 dentro do núcleo da célula, e olhando agora 1.000 avos do cromossomo 7, é que vem a famosa figura da hélice do DNA, né? Então, o DNA e os genes estão dentro dos cromossomos que estão dentro do núcleo da célula. Próximo. E aqui, então, entrando agora dentro do DNA, claro que vocês mal e mal conseguem enxergar o que tem ali nesse parágrafo, né? Mas se a gente pudesse olhar, a gente ia ver que são letras bioquímicas, A, T, C e G, e nós temos bilhões delas dentro do núcleo de cada célula. E, repito mais uma vez, temos 2 cópias dessas sequências, uma que herda do pai, uma que herda da mãe. Já me antecipando, para que você desenvolva a fibrose cística, obrigatoriamente as 2 cópias têm que ter uma alteração, tanto a cópia que você herda do pai, quanto a cópia que você herda da mãe. Uma maneira simples de pensar é imaginar que cada uma dessas cópias produz 50% da proteína. Então, se você tiver alteração nas 2 cópias, daí não produz quase nada da proteína. Se tiver alteração numa cópia só, produz pelo menos 50% da proteína vindo da outra cópia. E quem produz 50% da proteína não tem nenhum sinal e sintoma da fibrose cística. São os portadores, em geral, os pais das pessoas com fibrose cística. Tem uma cópia dessas alterada e a outra normal. Próximo. E aqui, então, agora entrando lá dentro, né, da sequência de DNA,
deste gene, mostrando como que é a estrutura dele, e ele produzindo essa proteína tão importante que leva o nome de CFTR. Próximo. Aqui nós estamos vendo um desenho bem bonito, né? Esse que está em laranja é a proteína CFTR, que, como eu disse, todos nós temos, né? E que é tão importante para transportar o cloro para dentro e para fora da célula. Essa figura é tão bonita porque ela mostra que tem um poro ali, né? Um poro por onde sai o cloro de dentro da célula para fora. E é este poro que tem que estar funcionando perfeitamente. Os defeitos que podem acontecer neste poro é que vão levar às diferentes formas genéticas da fibrose cística, porque esse poro é uma estrutura muito complexa, muito delicada, e ele pode estar danificado de diversas maneiras diferentes. Próximo. Aqui já não é mais uma figura, como no slide anterior. Aqui é uma fotografia muito linda, fina, CFTR, quase que em 3 dimensões, e em cima a membrana da célula epitelial. Então, aquele mesmo poro, né, aquele mesmo canal que a gente viu como figura no slide anterior, agora nós estamos vendo ele quase que na realidade do jeito que ele é, para vocês entenderem melhor o que é a proteína CFTR. Próximo. E neste gene, né, já foram descritas até hoje mais de 2.090 mutações, ou seja, lugares diferentes do gene e tipos de rins genéticos diferentes já foram descritos em praticamente todos os lugares desse gene, somando esse número enorme de 2.090 mutações. Claro que alguém que tenha fibrose cística vai ter um conjunto de duas dessas 2.090 mutações. Uma no cromossomo 7 que herdou do pai, outra no cromossomo 7 que herdou da mãe. Importante aqui já ressaltar que não precisa ser exatamente a mesma mutação. Afinal de contas, tem 2.090. Claro que precisa ser dentro do gene da fibrose cística para atrapalhar a produção da proteína. Então, é dentro do gene, mas diferentes lugares do gene pode estar alterado na cópia do gene que você herdou do teu pai, em comparação com a cópia do gene que você herdou da tua mãe. Próximo. Então, como classificar 2.090 mutações? Né? Necessitou de muito estudo dos pesquisadores para tentar agrupar essas 2.090 mutações em algumas classes, em alguns tipos diferentes. Então, aqui nós estamos vendo a classificação que mais se conhece, que agrupa em 6 tipos diferentes. Então, pegou as 2.090 mutações e cada uma delas se encaixa em um desses 6 tipos. É uma maneira de tentar simplificar um pouco aquilo que já é tão complexo por ter 2.090. Então, existe um conjunto de mutações que a gente chama de classe 1 ou tipo 1, que são mutações que fazem com que simplesmente a proteína CFTR nem seja produzida. O errinho genético que acontece ali no DNA é de tal maneira que nem acontece a produção da proteína CFTR. Importante entender que nesse tipo de mutação, não adianta a gente dar um medicamento para corrigir ou para potencializar a ação da proteína, porque a proteína nem foi produzida. Então, a estratégia de tratamento para quem tem mutações do tipo 1 tem que ser, obviamente, diferente dos outros tipos, porque aqui a pessoa simplesmente não tem a mutação. Né? Depois, no lado, nós estamos vendo um grupo de mutações que se encaixa no que se chama de tipo 2. Né? O tipo 2, a proteína é produzida, então já não é que nem o tipo 1, né? Mas ela é produzida de uma forma estranha e anômala. E geralmente o que acontece é que ela é produzida lá no núcleo e depois ela tem que ir lá para a membrana da célula, né? Mas se ela foi produzida de forma anômala, ela pode ficar da célula e simplesmente não chegar lá em cima onde ela tem que funcionar.
Neste caso, pouco importa se ela foi produzida, porque se ela não chega no lugar onde ela tem que ser o canal de cloro, e nós vamos ter, geralmente, formas graves, né? E a própria mutação delta F508, que é a mais conhecida, conhece todas, acha nesse grupo do é produzida, presa lá no meio. E aí nós temos o grupo 3. O grupo 3 são mutações que fazem com que a proteína acabe não fazendo o seu papel de abrir aquele poro, aquele canal, para os íons passarem para fora. Então fica fechado o poro. É como se essa casinha da célula ficasse fechada e o íon cloro não consegue sair para fora. E não saindo para fora, então nós vamos ter todos os problemas decorrentes da fibrose cística. Essas são as mutações do tipo 3. Depois nós temos do tipo 4, em que esta portinha do canal está aberta. Ela não está fechada como no tipo 3, mas o canal propriamente dito, ele tem defeito. Ele tem irregularidades e não consegue haver um transporte do cloro direito para fora da célula, mesmo que ele consiga entrar pelo poro. Ele não consegue passar para o outro lado na quantidade suficiente. Depois nós temos outras mutações, que são o tipo 5, aonde você vai ter uma diminuição da concentração da proteína. Ela é produzida, então não é que nem o tipo 1, que não é produzido, mas as formas que são produzidas corretas são poucas. Então tem proteína, mas bem menos do que a gente queria. E por último, o tipo 6, que há uma alteração na estabilidade da proteína. Ela se torna uma proteína instável e a própria célula, o organismo, pode acabar degradando ela porque ela está muito instável. São 6 tipos diferentes e daqui a pouco os meus colegas vão mostrar para vocês que as medicações mais modernas hoje em dia estão sendo justamente desenvolvidas baseadas nesses 6 tipos de defeitos que podem ter. Então, por isso que certos medicamentos, serão mostrados depois, atuam mais em quem tem um tipo de mutação e outros medicamentos atuam em quem tem outro tipo de mutação, porque depende justamente de qual é o problema que a mutação causa no interior da célula, como mostrei. Próximo. Aqui já vamos chegando ao final da minha fala, só para relembrar, né, como geneticista, né, de que para você ter, então, a fibrose cística, tem que herdar uma cópia alterada do teu pai, desse gene, e uma cópia da tua mãe. E quem tem só uma cópia alterada e a outra normal, como aquele casal ali em cima, cada um tem uma cópia alterada e uma normal, essas pessoas não vão ter fibrose cística, não vão ter nada. E uma em cada 50 pessoas na população tem uma cópia alterada e uma normal. Ou seja, uma em cada 50 pessoas na população tem uma propensão genética hereditária, vamos dizer assim, a ter filhos com fibrose cística, né? Mas apenas uma em cada 10 mil pessoas é que vai ter as 2 cópias alteradas, e essa é, portanto, a incidência média da fibrose cística aqui no Brasil, grosseiramente falando, uma em cada 10 mil crianças nasce com fibrose cística. E o último slide é só para lembrar da hereditariedade da fibrose cística, né, que acabamos de falar sobre isso, na verdade, e que quando um casal tem um filho com fibrose cística, isso significa que em todas as gestações posteriores haverá um risco de 25% de vir a ter outro filho com fibrose cística. E de que não só o casal está em risco, mas também parentes desse casal ou parentes da própria pessoa com fibrose cística, ou a própria pessoa com fibrose cística, quando vier a ter filhos, tem um risco maior de vir a ter filhos com fibrose cística do que outras pessoas da população que nunca ouviram falar na fibrose cística. Daí a importância do aconselhamento genético em toda essa situação que envolve a fibrose cística. Essas eram as palavras que eu queria dar de introdução, e no final estaremos junto com vocês para responder alguma pergunta. Doutor Salmo, agradeço muito a tua explanação. O pessoal está aqui no bate-papo aqui falando muito. A Vanessa está agradecendo, diz que a aula foi maravilhosa. O Wellington agradecendo muito. Luiz Santana dizendo que gostou muito da tua explicação. Então a gente agradece muito mais uma vez
a tua dedicação para a fibrose cística desde sempre e a tua confiança no nosso trabalho e disponibilidade para estar aqui com a gente nessa noite. Quero agradecer também a todo mundo que chegou aqui, que está com a gente, então permaneça conosco, temos mais 3 falas e depois a gente vai fazer aí a abertura para o momento de interação. Então eu vou tirar o Dr. Salmo aqui da telinha, até daqui a pouquinho, e vou colocar agora a minha querida amiga Miriam. Oi, Miriam, boa noite, Oi. tudo bom? Boa noite para todo mundo. A Miriam, ela é biomédica pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, tem mestrado em Ciências Biológicas, Fisiologia pela Universidade Federal do Rio, fez doutorado em Fisiologia Respiratória também na UFRJ e atualmente ela está lá longe cursando pós-doutorado na Universidade da Carolina do Norte, né, Miriam? E você tem mais um segredo para contar aí, né? Mas o segredo? Somos amigas de fibra? Exatamente, eu tenho fibrose cística, além disso, trabalho com fibrose cística e tenho fibrose cística, igual a Verônica, exatamente. Legal. E é uma alegria muito grande, Miriam, ter você aqui com a gente, ter um carinho e uma admiração imensa por você, você sabe disso, não é de hoje que eu falo o quanto eu te admiro e o quanto eu te acho incrível, então é uma honra ter você aqui. Miriam vai contar um pouquinho para nós, então, também um pouco nessa linha do Dr. Salmo, vai falar sobre moduladores, vai falar sobre potenciadores, trazer uns updates para a gente aí. Vou colocar aqui na tela a apresentação da Miriam. Miriam, eu vou tentar sair, você vai falando para eu passar que eu estou te ouvindo, tá bom? Tá certo. Bom, primeiro, de novo, boa noite para todo mundo. Verônica, a admiração é recíproca e também admiro todo mundo que vai falar, todos os convidados de hoje. E como ela falou, eu estou fazendo pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. Eu tenho fibrose cística, tenho 32 anos e eu fui diagnosticada com fibrose cística com 13 anos. E, na verdade, até quem identificou as minhas mutações acabou de falar. E eu tenho duas mutações mais raras. Eu não tenho a mutação mais comum, a Delta F508. Então, eu tenho uma mutação classe 1 e classe 2, pegando o gancho aí da apresentação do Dr. Salmo Haskin. São classes mais graves. Portanto, eu tenho uma função pulmonar bem preservada para a minha idade. De alguma forma, talvez todos os tratamentos que eu faço e também, talvez, genes moduladores, que já tem pesquisa sobre isso, que podem ajudar a modular o próprio gene da fibrose cística. Mas isso é uma outra conversa, né? Então, vamos falar. Verônica, pode botar aí o slide? Isso. Então, eu vou... Né? Isso, está perfeito. Então, eu vou pegar também, falar algumas coisas que o Dr. Salmo Haskin já falou, mas é muito importante frisar para a gente conseguir entender mais sobre os medicamentos novos. Né? E agora, no meu pós-doutorado, eu estou justamente trabalhando com esses medicamentos novos e eu avalio como eles afetam o muco dos pacientes com fibrose cística, um dos principais problemas da fibrose cística, né? Como esses medicamentos funcionam, para a gente até poder ajudar com que eles cheguem até o Brasil, e isso o Cristiano e a Verônica vão falar mais sobre isso depois também. Eu queria dizer que, como o Dr. Salmo Haskin falou, tudo começa ali pelo DNA, né? E do DNA tem uma sequência. Né? Do DNA, ele é transcrito em RNA, que é uma fita simples, e do RNA ele é traduzido em proteína. E uma proteína é justamente a proteína que é chamada R, e ela precisa, para funcionar corretamente, ela precisa de toda a informação vinda do DNA correta. No entanto, na fibrose cística, você tem uma mutação no CFTR e no CISGEN, que também é chamado de CFTR, tanto a proteína quanto o gene são chamados de CFTR, e quando você tem uma mutação, gera uma proteína atuar exatamente nessa proteína. Eles não são uma terapia genética, eles atuam exatamente na proteína. Pode passar, Verônica. Isso, perfeito. Os moduladores, como eu falei, eles atuam na proteína. Então, primeiro,
que foi aprovado aqui nos Estados Unidos, e que o potenciador, ele também já está aprovado na Anvisa, né? Só que ainda não está de SUS, mas como ele atua? Se vocês observarem, ele é um esquema de uma célula, tá? E bem ali na superfície da célula, na membrana, está a proteína, que é o CFTR. Tá? Então, existem diferentes mutações em que essa proteína está aqui na superfície celular. Uma delas é G551D. São geralmente classe 3 a 5, já estão ali na superfície. E quando elas já estão na superfície, o problema delas é que elas não se abrem na fibrose cística. E aí vem ali um potenciador para fazer com que esse canal, aquele pó que o Dr. Salmo Rasco mostrou na apresentação dele, se abra e assim transporte o cloreto, né, e o bicarbonato para fora da célula. Aqui está representado só o cloreto, porque é o íon mais estudado. Tá? E quando ele é transportado para fora da célula, ele resolve toda a cascata que é gerada na fibrose cística quando você tem ausência desse canal. Tá? Então, esse é um tratamento que não é genético, mas ele vai no defeito básico, que é corrigindo a proteína. E não corrige totalmente a proteína, mas são níveis nos sintomas e no problema de base da fibrose cística. Já em seguida, existem também os corretores, que como exemplo tem o Orkambi, já aprovados aqui nos Estados Unidos, né, o Orkambi, o Symdeko e o Trikafta. Os corretores, o que eles fazem, um exemplo, né, de mutação que é a mais estudada e a mais comum é a delta F508. E a delta F508, como vocês podem ver, ela fica ali no meio da célula, ela não está na superfície. Tá? Então, precisa da ação de um corretor para fazer dela seja correta, se ela se inovele corretamente e assim possa ir até a superfície da célula. E aí o corretor faz com que ela vá até a superfície da célula, mas ainda precisa do potencializador para abrir esse canal, para transportar o cloreto para fora da célula. Tá? Então, por isso precisa dos dois, como é o caso do Orkambi, assim, tem um corretor e o potenciador. Já no caso do Trikafta, precisam de 2 corretores e um potenciador. Por isso que é chamado de combinação tripla. Essa combinação de 3 agentes. E o que eu queria também... Voltar o slide anterior, Verônica, por favor. Isso, obrigada. Eu queria frisar também que essa droga está sendo desenvolvida, a mais nova, Trikafta, está sendo desenvolvida para quem tem pelo menos uma mutação delta F508. Tá? Então, se você tem 2, funciona. Se você tem uma, também funciona. Então, aqui no Brasil tem muitas, pela diversidade genética, tem muitas pessoas que não têm a mutação da F508, que eu me incluo. E eu queria também deixar uma mensagem de esperança para essas pessoas, que existem muitos estudos já acontecendo, que eu estou acompanhando. Inclusive, um estudo que, em vez de atuar na proteína, atua ali no meio, no RNA. E, nesse caso, você corrigindo o RNA, ela pode servir para todas as mutações. Então, independente de mutação. Porque não tem mais a questão da proteína, de uma mutação em que a proteína está mal enovelada e outra que está na superfície, né? Você corrigir um RNA, a proteína toda vai funcionar corretamente. Você vai ter a mensagem certa já vindo do RNA. E eu acho que é isso. Se tiver mais dúvidas, estamos abertos para discussão. E espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, e a importância desse tratamento. E é isso. Muito obrigada. Bom, Mirinha, queria agradecer, querida, pela tua explanação. Acho que foi super importante. Oi? Vai entrar agora. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Mi? Agora você entrou, mas tá mudo. Entrou.
Beleza. Queria agradecer, então, a tua presença, a tua explicação. Eu acho que é super importante e legítimo, né? Porque você tem aí um propósito muito grande por estudar a fibrose cística, e aí falo por mim também, né? A gente sente isso na pele e a gente quer colocar em prol da sociedade aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente vem se especializando, para que a gente consiga ajudar as outras pessoas, as outras pessoas com fibrose cística, as outras famílias. Então, eu queria agradecer de coração por você estar aí se dedicando, siga se cuidando, você é muito importante para todos nós. Você é a nossa doutora Miriam, e tem uma outra doutora também que eu queria mandar um beijão, a Vânia também está nos assistindo, que é outro orgulho aí da nossa comunidade. Então, obrigada, Miriam, e daqui a pouquinho a gente volta, então, para fazer as perguntas. Por favor, fica à vontade. Que eu também estou trabalhando com novos moduladores, e eu fico muito animada de ver com os meus próprios olhos, né, como esses novos tratamentos estão dando resultados maravilhosos. Eu vejo até no muco, né, que a gente analisa nas células de pacientes, como ele fica mais liquefazido, como faz diferença realmente os tratamentos, e é muito importante a gente lutar para ter isso. Sim, até a Gabi colocou, né, esperança de tratamento para todos os FCs nos enche de alegria, e é isso mesmo, a gente espera que isso chegue logo no Brasil, a gente sabe que é difícil, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a esperança e seguir lutando para que esse tratamento seja acessível para todo mundo que é elegível o quanto antes, né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, querida. A gente volta a se falar já. Vou te tirar da tela aqui para chamar nosso próximo palestrante e a gente se fala daqui a pouquinho. Obrigada. Bom, agora eu vou chamar quem dividiu uma telinha comigo esses dias de novo, Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, querida. Muito honrado. Seja bem-vindo de novo ao nosso segundo bate-papo. Primeiro, você também estava com a gente, é uma alegria muito grande ter você sempre aqui. Para quem não conhece, o Cris, ele é biólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é presidente da ACAN do Rio de Janeiro, que é a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, e também faz parte aí do Instituto Unidos pela Vida desde antes da fundação. Então, Cris, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Eu sei que você está com uma live atrás da outra e está com um problemão aí de teste do pezinho para resolver no Rio, mas obrigada por estar aqui com a gente, e eu vou deixar, então, você sozinho na tela agora para fazer a sua explanação, e daqui a pouquinho a gente volta junto para continuar a conversa. Fica à vontade, o tempo é seu. Bom, gente, eu vou seguir nessa sequência desses dois monstros da fibrose cística, duas pessoas que eu admiro demais, e estou verdadeiramente emocionado de estar participando desse encontro, embora, claro, conheça os dois pessoalmente, mas a gente está os quatro aqui hoje nessa live, significa muito para mim hoje. Preciso, para começar essa conversa, né, em que eu vou falar um pouco da perspectiva do pai, que viu essas coisas todas acontecendo, essas coisas todas maravilhosas, do desenvolvimento da ciência da fibrose cística acontecendo diante dos meus olhos. Preciso contar um pouquinho para vocês como é que eu conheci essas outras pessoas aqui dessa live, né? Então, em 2004, meu filho nasceu lá em Porto Alegre, o Pedro, com fibrose cística, e quem fez o diagnóstico genético do meu filho foi o Dr. Salmo Haskin, num tempo que a gente nem demandava muitos exames genéticos, né? Não se falava muito nisso, e se dizia, bom, para que saber a mutação do seu filho se isso não vai mudar o seu tratamento? Eu, muito cedo, intuí que se a doença era genética, a resposta também ia estar nessas mutações, e muito cedo quis fazer isso, muito cedo quis saber as mutações do Pedro. Ele tem uma cópia delta F508 e uma mutação G85E, que é da mesma classe de mutação, uma mutação relativamente comum, né, rara, mas relativamente comum dentro dessas mais de 2.000 mutações que o Dr. Salmo falou. E descobrimos isso muito cedo. E por que eu falo isso? Porque lá em 2004, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu tive uma curta fase assim, de se sentir muito triste, né, com um diagnóstico duro, né, de uma doença grave, de uma doença progressiva, de uma doença, enfim, que a gente sabia ainda muito pouco, mas logo eu troquei esse sentimento por um sentimento de desafio, assim, fui
correr atrás do que se sabia na ciência na época, do que tinha publicado. Eu sou biólogo de formação, então tinha uma certa facilidade para ler os artigos científicos, não sou médico, não sou geneticista, mas acho que minha formação acadêmica me deu alguma facilidade de ler, e eu sempre quis, estou vendo aqui várias pessoas aqui que estão assistindo, traduzir essa informação científica, que vem numa linguagem muito difícil, às vezes, para uma linguagem mais próxima da gente. Então, também, quando a Verônica começou o trabalho do Instituto, esse foi um dos meus primeiros desafios aqui, levar para vocês uma linguagem acessível esse conhecimento que estava se desenvolvendo diante dos nossos olhos. E a Miriam, eu preciso dizer que eu conheci um pouco mais velha do que o meu filho tem hoje. Meu filho hoje tem 15 anos, conheci ela um pouquinho mais velha que isso. Ela teve um diagnóstico tardio também com a Verônica, mas não tão tardio, e a gente se conheceu nas redes sociais também, se conheceu no Orkut. Por que eu falo isso? Porque conhecê-la, conhecer a Tamires, conhecer o Adi, conhecer outros pacientes adultos, naquela época foi a coisa mais importante na minha vida, porque me deu muita esperança de que eu ia ver adultos com fibrose cística, porque nas redes sociais, na internet, tudo que a gente via eram crianças que morriam muito cedo das suas doenças, né? No máximo chegavam à adolescência, tinham um agravamento muito intenso da sua doença e morriam muito jovens, muito jovens. E o que me deu muita força para continuar lutando foi conversar com essas pessoas, esses jovens na época, agora são adultos, né? O Átila está lá com o filho, a Verônica aí com a nossa netinha aí, a minha querida Helena, a Miriam aí uma profissional trabalhando com fibrose cística fora do país, enfim, então me dá um grande orgulho estar aqui com vocês e falar que eu estou vendo aqui que tem muitas dessas pessoas que me acompanharam esse tempo todo, mas também tem muita gente que está chegando agora na fibrose cística. Uma mãe aqui que a gente conversou na semana passada, teve diagnóstico confirmado na semana passada, eu imagino o que está passando na cabeça dela, e esse já foi o meu sentimento. E eu queria dizer para essas pessoas o seguinte, gente, a vida dos filhos de vocês, né, do que a gente está vendo na fibrose cística é completamente diferente do que se viu todo esse tempo para trás, né? A gente tem uma doença que foi descrita na década de 50, né, por patologistas, mas só em 89 foi descoberta a primeira mutação desse gene, né? A delta F508 é o mais comum, hoje já são mais de 2.000 mutações descritas, mas esse tempo todo se tentou conhecer a doença, se desenvolveram alguns tratamentos, importantes tratamentos, né? E a gente teve também uma luta muito grande por esses tratamentos. A gente vê, às vezes, as enzimas aí, os mucolíticos aí disponíveis no SUS, acha que isso chegou de graça, né? Ou seja, caiu do céu, né? Ou teve a iniciativa de algum gestor lá de incluir isso. Não foi muita luta das pessoas que nos antecederam, né? Na Associação Brasileira de Fibrose Cística, nas associações regionais, estaduais de fibrose cística, como a nossa, e assim como vão ser essas novas drogas que a gente está falando. E é um novo mundo que está se criando, a gente espera acompanhe isso com muita atenção. Eu estava falando aqui da minha história desde 2004, eu acompanho isso, e eu acompanho isso em congressos. Eu conheci o Dr. Salmo, por exemplo, pessoalmente a primeira vez, num congresso de genética médica, em Curitiba. Tinha uma mesa só sobre fibrose cística, o congresso era de genética médica, tinha todas as outras doenças genéticas. Eu fui lá para assistir uma única mesa e conversar pessoalmente com ele. Foi muito agradável, também conheci o Sérgio Sampaio nesse dia, foi um dia muito importante na minha vida. Enfim, mas quero dizer que eu fiquei acompanhando essa ciência, e hoje a gente está vendo, né, além desses moduladores que a Miriam falou aqui um pouquinho, outras dezenas de moléculas mesmo. A gente está falando de desenvolvimentos aí de novos antibióticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, enzimas, imunoterapias, inibidores de outros canais iônicos, né, mucolíticos diferentes, né, e a terapia gênica, que é uma coisa que, embora a gente... vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem, né, a terapia gênica já provou seu conceito. Então, a gente já viu o voo do 14 bis, né? É como se a gente visse, um avião já voou, né?
É verdade, com a terapia gênica a gente já conseguiu fazer um gene que não estava funcionando funcionar. Agora, sair disso, um avião comercial, fazendo uma viagem com passageiros, é muito diferente. E esses moduladores são isso, são aviões comerciais já, né? Em que a gente pode, né, nos países que foram aprovados e nos países que incorporaram, já estão fazendo esses voos para uma nova realidade, um novo patamar da fibrose cística, realmente, né? Onde se corrige o defeito genético, onde se tem uma possibilidade completamente nova. Então, a minha fala era para dar esse testemunho assim, de um otimismo, que a gente só pode ser otimista, né, com toda essa coisa maravilhosa que aconteceu nesse relativo curto espaço de tempo. A gente sabe que tempo para nós na fibrose cística tem uma escala diferente, a gente tem uma urgência muito grande que as coisas se resolvam, mas também tendo essa formação de cientista, eu entendo que esse desenvolvimento demora, e entendo que relativamente a gente está falando de um espaço para a ciência relativamente curto, e acho que essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão tendo diagnóstico agora, estão num mundo completamente diferente para quem tem fibrose cística, e a gente só quer que o Brasil esteja nesse mapa do mundo, né? Faça parte desse mundo e possa receber essas novas medicações para a gente viver também esse sonho, né? Que, como a Verônica sempre fala, um sonho que a gente sonha junto se realiza. E a Verônica está realizando mais um sonho aqui, que é proporcionar essa formação toda, juntar todas essas pessoas para conversar nisso. Realmente me deixa muito feliz. Eram essas as minhas falas iniciais. Estou curioso para responder as perguntas e ver o que vocês querem conversar. Ai, querido! Que delícia, é sempre muito, a Gabi estava falando ali, muitas pessoas também se identificando muito com a tua fala, e realmente é muito emocionante, porque é isso, né, a gente vive na pele todos os dias, não só a nossa fibrose cística, mas como de milhares de pessoas, a gente está na linha de frente aí conversando com todo mundo, então a gente acaba sentindo muito as dores de todas as pessoas e fazendo de todas essas dores as nossas dores também, e por isso que a gente luta tão bravamente aí para conseguir amenizar um pouco disso tudo e celebrar vitórias juntos, que a gente não vê a hora de celebrar mais essa vitória, e como você muito bem colocou, muito do que a gente tem disponível hoje é graças ao árduo trabalho de muitas associações que já estão na luta aí há muitos e muitos anos, então vale também o momento da gente reconhecer o trabalho das associações de assistência à fibrose cística, a Associação Brasileira, que há anos luta pela fibrose cística, a Associação Carioca, Mineira, enfim, todos os estados praticamente têm uma associação e são pessoas que também estão aí na linha de frente da fibrose cística, atuando pela defesa e garantia de direitos, são pais, são mães, são tios, são familiares, são pessoas que vivenciam essa rotina todos os dias, as dificuldades, e por isso também abraçam essa causa e tentam transformar um pouquinho dessa realidade aí, Brasil afora, né? Então, queremos ainda celebrar mais essa vitória, se Deus quiser, logo em breve. Cris, obrigada pela tua fala, muitos comentários muito bacanas. A Sônia está dizendo aqui que quando vê esse tipo de ação só brota o sentimento de gratidão. Ela faz parte da Abrafs e acompanha de perto a luta por uma condição melhor. Seja bem-vinda, Sônia. O Rafa falou, obrigada pelo discurso, Cris. Rafa, prazer ter você aqui. Tami, sempre muito bom ouvir vocês, acalma o coração, que bom, fico feliz. E a Andréa falando que é muito bom saber que nossos filhos poderão ter uma qualidade de vida melhor. E é muito isso que você disse, né? Eu fui diagnosticada há 10 anos e também é outra fibrose cística hoje, né? E imagino quem já está há mais tempo aí nessa luta. Bom, vou tirar você daqui, quer dar seu último tchauzinho aí nessa primeira parte? Não, vamos interagir com o público aí, entre nós aqui, que vai ser legal. Tá ótimo. Então, eu vou agora colocar, até já, Cris, vou tirar você da telinha aqui. E agora eu vou colocar esse slide que agora a última parte é comigo, então, agora não mais como mediadora, mas vou conversar com vocês um pouquinho aqui também. Queria agradecer muito, de novo, a presença de todos vocês, todos os comentários, interações aqui.
Como eu comentei no início, eu sou fundadora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. O Instituto Unidos pela Vida vai fazer aí 9 anos oficialmente constituído, e esse trabalho eu iniciei justamente quando eu fui diagnosticada com fibrose cística lá em 2009. Então foi um diagnóstico super tardio, eu tinha 23 anos, e sempre tive muito problema de saúde antes de ser diagnosticada, inúmeras pneumonias todos os anos, e só aos 23 anos que eu fui saber de fato o que eu tinha. Então, quando isso aconteceu, a parte poética que fez o Unidos pela Vida nascer, não sei se todo mundo sabe, mas eu tive um sonho no hospital que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. Eu estava me formando em psicologia, eu trabalhava na área de recursos humanos de uma multinacional americana e resolvi juntar todas as pecinhas. Então, o meu diagnóstico tardio, minha experiência em projeto, minha formação em psicologia e o sonho para fundar o Unidos pela Vida. Então, o Unidos pela Vida tem esse propósito hoje de fortalecer o ecossistema da fibrose cística no Brasil, como eu falei. Para isso, a gente desenvolve projetos, então, ligados à área de comunicação, suporte, educação, pesquisa científica, política pública, advocacy, desenvolvimento organizacional, que é o fortalecimento e profissionalização das associações de fibrose cística no Brasil, e o programa de incentivo à atividade física, que o Cris coordena a equipe de fibra. Então, queria fazer só essa introdução sobre o Unidos pela Vida para vocês conhecerem, e dentro do nosso trabalho, a gente também atua muito fortemente pelo acesso, pela defesa e garantia de direitos. Então, hoje, nessa última parte que me cabe, eu vou contar para vocês um pouquinho, a partir da... O Dr. Salmo fez uma primeira explicação maravilhosa para nós, para a gente entender um passo para trás do medicamento, né? Então, o que de fato causa a fibrose cística, que é a patologia que vai demandar esses medicamentos que depois a Miriam tanto nos clareou. Então, o que é o potenciador, o que é o corretor. O Cris trouxe toda essa parte emocional da história, do quanto a gente luta e sonha para que todas as novas terapias cheguem, sejam elas quais forem. A gente já viveu a chegada das enzimas, já vivemos as chegadas da alfa-dornase, né, dos mucolíticos, já vivemos, enfim, a chegada de tantas outras medicações e novos antibióticos. Estamos sonhando com a chegada da vacina do coronavírus, dia e noite a gente pensa nisso, e no momento, na fibrose cística, a gente está vivendo, então, a chegada desses moduladores. E eu gostaria, inclusive, de fazer essa ressalva, porque a gente está aqui explicando para vocês o que está acontecendo no universo da fibrose cística hoje. A gente não está promovendo nada, a gente está querendo explicar para vocês o que está acontecendo, para que todo mundo fique super a par do que está acontecendo. Bom, Miriam falou muito bem para a gente do que são corretores, do que são potenciadores, não vou me ater a isso, mas eu quero contar para vocês algumas coisas antes. Quando o medicamento é descoberto, então, existe lá a descoberta da molécula, né? A gente fala o Trikafta, por exemplo, que é um medicamento que acabou de surgir na fibrose cística e que revolucionou o cenário da fibrose cística, que é a tripla combinação, e que, inclusive, é uma medicação que pode impactar a maior parte dos pacientes, porque ela é elegível para quem tem pelo menos uma mutação do LTF508, que é uma das mutações mais comuns da fibrose cística. Então, ele faz mais de 20 anos que está sendo estudado, até chegar aqui nos nossos ouvidos e no sonho de toda pessoa com fibrose cística e de todo familiar. Então, quando existe uma descoberta de uma medicação, ele vai passar por inúmeras fases, descoberta da molécula que vai gerar o medicamento, né? Então, assim, ele vai passar por inúmeras fases. A primeira fase, eu vou fazer um resumão para vocês entenderem tudo o que acontece antes dele chegar, de fato, na mão do paciente. Existe uma fase pré-clínica, que vai verificar lá se a substância que é candidata a um fármaco, então, antes de tudo ainda, se ela é eficaz, se ela é segura, vai analisar como que essa substância é absorvida pelo corpo e como que é eliminada. Então, existe todo um processo que antecede aí esse candidato ao fármaco, né? Esse estudo pré-clínico, ele também acontece in vitro e depois in vivo. Então, essa é a primeira fase. Depois dessa fase, tem a fase de pesquisa clínica, que vai avaliar a segurança e a eficácia do procedimento. Então, eles vão coletar os dados e vão fazer todo esse estudo sistemático com alguns voluntários para analisar como que vai ser a eficácia dessa medicação.
Na nossa live de hoje, o propósito não é entrar a fundo em cada uma dessas etapas. Na semana que vem, a gente vai fazer uma live só sobre isso, a gente vai falar de assuntos regulatórios, vai falar muito mais sobre cada uma dessas etapas. Então, hoje, para a gente amarrar bem o que a gente falou até aqui, e para chegar no como essa medicação chega para a gente, eu trouxe só esse resumão. Então, depois que tem a descoberta, tem a fase pré-clínica, daí vem a fase de pesquisa clínica, que tem também posteriormente a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Eu trouxe aqui para a gente olhar a fase 3, o que acontece depois dela, e a fase 4. Na fase 3, vai ser analisado uma grande quantidade de pacientes, os dados e os resultados de uso dessa medicação para uma grande quantidade, e se esses resultados forem favoráveis, os estudos são utilizados para pedir o registro do medicamento no país de origem. E aí, trazendo e transcrevendo isso para a nossa realidade da fibrose cística, os medicamentos que a Miriam falou, então aí falando de nome comercial, para ficar mais fácil o entendimento, a gente tem o Sindecco, o Trikafta, o Orkambi e o Kalydeco. Orkambi e Kalydeco, eu vou contar para vocês daqui a pouco qual que é a situação de cada um deles, mas nenhum deles está na fase 3 mais, tá? Então, o Kalydeco e o Orkambi já estão aprovados pela Anvisa, o Sindecco também, e o Trikafta vai ser feita a solicitação de pedido para a Anvisa daqui a pouquinho. A gente já está falando do Brasil. Essa fase de pedido de registro aconteceu lá atrás, lá nos Estados Unidos, que é o país de origem dessas medicações. Então, primeiro eles foram aprovados pela FDA, que é o órgão regulatório, a agência regulatória dos Estados Unidos. Aí depois, aqui no Brasil, tem que passar por uma outra agência regulatória, que é a Anvisa. Então, precisa passar por toda uma nova aprovação. E que é esse pedido de registro que a gente está falando aqui, e que vocês acompanharam muito recentemente, quando a gente fez a campanha pelo Trikafta. O Trikafta foi aprovado no FDA, que é o órgão lá dos Estados Unidos, a agência regulatória americana, em outubro do ano passado, e a gente estava lutando para que ele também fosse aprovado aqui no Brasil. Então, para isso, a indústria tem que solicitar, e tivemos várias conversas, e a indústria vai solicitar, sim, o pedido de registro do Trikafta no Brasil, como eles já previam, no início do ano que vem. Então, esse pedido de registro que a gente fala é o registro na Anvisa, que é para que o medicamento também seja aprovado no nosso país. Depois que isso acontece, tem uma fase 4, que a gente chama de farmacovigilância, que é uma pesquisa pós-comercialização. Depois que o medicamento é aprovado, essas autoridades regulatórias vão poder incluir até milhares de pacientes para acompanhar como está sendo a utilização dessa medicação e sua eficácia, segurança, etc. Bom, só para vocês entenderem, então, esse primeiro resumão aí do que acontece até uma medicação ser registrada no órgão sanitário. Depois que ele foi registrado, por exemplo, aqui na Anvisa, ele tem que passar, e aí a gente está falando de medicação de alto custo, tá, pessoal? Que é a medicação aí, que é a maior realidade da fibrose cística, em especial esses que a gente está falando hoje, os novos medicamentos para a fibrose cística. Então, é muito difícil a gente conseguir comprar uma medicação dessa, é inviável, ela é caríssima, uma medicação de altíssimo custo. Então, por isso, ela é assegurada pela nossa Constituição Federal. O acesso a essa medicação, a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Então, ela vai ser disponibilizada pelo SUS. Mas, para que isso aconteça, tem mais um monte de etapas que, resumidamente, são: primeiro, depois que registrou na Anvisa, vai ser discutido numa câmara chamada Câmara de Regulação de Preços de Medicamento, que é conhecida como CMED. Eles vão discutir o preço dessa medicação. Depois que tem esse preço, a indústria, via de regra, faz o dossiê, outras entidades podem solicitar, mas via de regra a indústria que cria um dossiê e apresenta para uma comissão chamada CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. Essa comissão está dentro do Ministério da Saúde, e eles vão receber essa documentação sobre essa medicação, sobre essa e qualquer outra medicação e qualquer outra nova tecnologia. Então, por exemplo, um exame novo que vai ser disponibilizado no SUS, todas essas novas tecnologias de saúde têm que ser aprovadas pela CONITEC. A CONITEC se reúne numa plenária. Quando recebeu esse dossiê, ele vai ser avaliado a questão de custo-benefício, a questão de eficácia, a questão de impacto orçamentário, enfim, inúmeras outras variáveis são avaliadas pela comissão, vai discutir numa plenária, vai fazer uma avaliação, e aí eles vão publicar um relatório no portal da CONITEC, que chama-se relatório de recomendação. Vai ter um relatório de recomendação para a sociedade e um relatório de recomendação para os profissionais da saúde.
E aí a gente vai entrar fortemente nesse trabalho, e o Unidos pela Vida tem explicado muito isso para vocês através de podcast, através dos nossos textos, através de alguns outros materiais que a gente sempre tem publicado para vocês conhecerem mais este processo, porque agora, na fibrose cística, a nossa realidade estamos, então, com o Orcambi e o Calideco em avaliação por essa comissão. E eu estou falando de novo o nome comercial para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas o Orcambi é o Lumacaftor e Ivacaftor, e o Calideco e Ivacaftor, que a Miriam explicou bastante para a gente como que eles funcionam e o que acontece. Então, Orcambi e Calideco estão neste momento em avaliação pela Conitec. Qual que é o próximo passo? A Conitec colocar numa plenária, então eles vão publicar a ata dessa plenária, aliás, a pauta dessa plenária, o que vai ser discutido, e aí nós saberemos que essas medicações serão discutidas lá, e depois da discussão eles vão publicar o relatório de recomendação. Todos nós teremos que ler esse relatório de recomendação para a sociedade, o Unidos pela Vida vai informar vocês, a gente vai continuar explicando como tudo isso acontece, e cada um de nós tem que participar da consulta pública, que na verdade, de uma forma muito simples, você vai ter que acessar o site da Conitec e falar para eles por que você concorda com o que eles falaram, por exemplo, somos favoráveis à incorporação dessa medicação no SUS, ou não somos favoráveis à incorporação dessa medicação no SUS. A Conitec não incorpora no SUS, ela vai dizer se ela é favorável ou não favorável à incorporação. E aí a gente vai ter que falar, olha, eu não concordo que essa medicação não seja recomendada a incorporação. Por quê? Porque eu tenho fibrose cística, porque eu sou elegível, porque essa medicação pode melhorar a minha vida, e a gente vai compartilhar relatos de vida real. Mais para frente a gente explica isso para vocês, só para vocês saberem em que pé que está cada uma dessas coisas, até chegar na população, nos beneficiários, nos pacientes que são os maiores impactados pela droga, né, por essa medicação. Já o Sindeco está em discussão de preço pela CMED, que é o que eu expliquei ali para vocês, que é a Câmara de Regulação de Medicamentos. E o Trikafta, que é o que aconteceu aí, esse boom na fibrose cística, lembrando do começo da minha apresentação, o Trikafta levou aproximadamente 20 anos entre a descoberta até ser aprovado pela FDA, então entre pesquisa pré-clínica, pesquisa clínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, antes da fase 4, né, vem a questão do registro, e depois aí o registro na Anvisa, discussão de preço, comissão de avaliação de incorporação de tecnologias no SUS, se vai ser recomendado, e aí vai entrar um outro problema, que é a aquisição pelos estados, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu acho que eu já contei processos demais, mas o importante é a gente ter sempre esperança. Então, ano que vem, e aí alguém perguntou por que só ano que vem que será avaliado pela Anvisa o Trikafta, Berenice, porque faz parte do processo da indústria, inclusive, criar este dossiê e toda essa documentação que a Anvisa exige. Então, eles vão ter esse tempo aí para criar toda essa documentação para submeter para a Anvisa no começo do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Bom, minha fala era mais ou menos essa, eu quis mostrar para vocês dentro disso tudo que a gente viu lá no começo, o que acontece com a proteína na fibrose cística, o que existe de medicação para tratar de modo o potenciador, o corretor, os moduladores de modo geral, a esperança que a gente tem através da fala do Cris, e para vocês entenderem um pouco do processo burocrático, eu não quero ser a chata que diminuiu a esperança de todo mundo, mas realmente eu queria demonstrar para vocês um pouquinho de como tudo isso funciona, para que vocês saibam aí esse processo todo. Então, espero que vocês tenham gostado. A partir de agora, eu vou colocar todo mundo aqui na nossa telinha, com muita alegria. Chamei todo mundo aqui, estamos os 4, estamos. Estou muito feliz, estamos com 131 pessoas online, desde o começo, mantendo essa média alta, e já estamos aí com um bom tempo de conversa. Estou bem feliz, vou colocar um aqui que eu acho que vai ser bem bom para todo mundo. Esperei ouvir tudo isso por 35 anos, então realmente aí a esperança é de longa data. O Paulo está dizendo aqui que são 20 anos nessa estrada, e também falou uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que em toda a trajetória de fibrose cística dele, nunca teve tanto esclarecimento. Paulo, tenha certeza que todo cansaço e qualquer outra dor de cabeça que a gente tinha nesse momento se foi. Obrigada pelo teu carinho. E agora estamos aqui,
todos dispostos e apostos para conversar com todos vocês. E eu vou começar, então, com algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Bom, a da Berenice eu respondi ali. Doutor Salmo está feliz com os amigos assistindo também. Mirinha, a Alessandra está perguntando, quais são as suas mutações? São a classe 1 e 2. Eu estava... 85E, que é a classe 2, e a outra é a classe 1, 1717, 1GA. Tem outro nome ali que alguém botou, que também é aquele outro nome, que eu já esqueci qual era, mas é aquele também. Legal, muito bem. Vamos lá, outras perguntas que a gente tem aqui. Doutor Salmo, tem uma pessoa que perguntou, eu li o comentário, não estou achando o comentário dela agora, como é que ele consegue descobrir qual é a mutação do filho dele? Acho que era do neto, ela estava perguntando como que... A gente está com muitos comentários aqui, estou bem feliz com isso, só não estou encontrando a pergunta, mas ela queria saber como é que faz para descobrir que mutação que a pessoa tem. Você está mudo. Desativa o seu microfone. Sabe que essa resposta não é uma resposta tão fácil assim, não, né? Em primeiro lugar, não é fácil, porque realmente não existe um lugar, assim, um site que tenha disponibilizado, assim, você coloca a mutação e aparece qual classe é, né? Mas eu sei por que não existe isso. Porque essa classificação é a melhor que nós temos, né? Ela é muito importante, mas ela é um pouco superficial, na verdade, né? Porque uma mesma mutação pode causar mais de um tipo de problema daqueles que a gente apresentou ali, né? Então, não é assim, esta é nesse grupinho, essa é nesse grupinho, essa é nesse grupinho. Tem mutação que se encaixa em 3 ou 4 grupos, né? Então, por isso que eu acho que não existe assim, um lugar específico, né, onde tenha isso escrito. Mas um bom lugar para você ver se a tua mutação já existe algum medicamento, né, sendo desenvolvido, ou até já nos países mais desenvolvidos à disposição, é o site do Instituto Unidos pela Vida, né? Lá tem uma página muito boa com todos os medicamentos e, uma por uma, as mutações que já existem, né, medicamentos desenvolvidos. Então, vale a pena dar uma consultada ali e ver se a tua mutação está na lista lá. Joia. E se a pessoa não souber qual é a mutação dela, que exame que ela precisa fazer? Daí ela tem que fazer o exame de DNA, né, para o gene da fibrose cística, que a gente chama de sequenciamento, né? Então, este que é o exame que precisa ser feito, porque como tem 2.090 mutações, nós não sabemos, claro, quais são as duas que a pessoa vai ter. Então, só tem um jeito, estudar todas as letrinhas ali do gene e identificar quais as duas mutações que a pessoa tem. Sequenciamento do DNA, que pode ser feito pelos planos de saúde, se a pessoa tiver um plano de saúde, em certas circunstâncias, ou também tem sido feito no Brasil, em alguns lugares até gratuitamente, né, para se compreender quem poderia ter acesso a alguns medicamentos aqui no Brasil. Então, ou em laboratórios particulares também alguns laboratórios fazem os exames de genética. Só é importante frisar que o gratuito não é pelo SUS, né, doutor Salmo? É um projeto privado que tem acontecido, mas ele não está sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde ainda. É uma briga que teremos grande aí pela frente. Bom, a Gabi fez uma pergunta que eu acho que talvez a Miriam possa ajudar a responder também. Ouvi dizer que nem todos os pacientes tiveram o resultado esperado, mesmo tendo as mutações, ou seja, mesmo sendo elegíveis para medicação, até, enfim, os 3, todos nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Isso pode acontecer? Pode acontecer, sim, porque nós somos, acho que a gente está caminhando para uma era, né, de medicina personalizada. Então, eu acho que cada vez mais os medicamentos vão ficar personalizados. E eu acho que, de novo, você coloca para a mutação Delta F508, então tem muitas de uma maneira e outras vão ter, mesmo com a mesma mutação. Porque tem diversos outros genes que podem modular um efeito de um remédio. Então, é bem complexo.
a mutação exata, certa, é indicativo de que tem muita chance de funcionar, mas às vezes algumas pessoas vão ter uma resposta melhor do que as outras. Realmente é muito pessoal. Muitas outras variáveis, comorbidades, né, Miriam? Outras coisas também podem... O estágio da doença também. Exatamente. E um ponto super importante também é a adesão, né? Adesão, com certeza. Não só a esse tratamento, mas todo o processo de adesão desde antes e a todas as outras etapas do tratamento também influenciam muito aí, né? Sim, se manter bem até medicamentos novos chegarem, né? Sem dúvida. Bom, Luiz fez uma pergunta. Gostaria de saber como está a relação entre o genótipo dos pacientes e as infecções bacterianas causadas por bactérias com Pseudomonas aeruginosa. O Luiz é meu colega geneticista, biomédico, conheço ele há, não vou falar quantos anos. É um prazer vê-lo aqui, né? E ele é um grande estudioso aí de várias áreas da genética. E essa relação genótipo-fenótipo na fibrose cística sempre foi uma coisa um pouco conturbada. Ela não é muito direta, para falar a verdade, sabe? Mesmo na famosa mutação delta F508, como ela acabou de explicar para a gente, né, a Miriam? Você tem pessoas que têm a mutação delta F508 e têm um quadro mais grave, e outras que têm um quadro mais leve. E cá entre nós, depois de 30 anos pesquisando os outros fatores que poderiam responder essa pergunta, nós não temos uma resposta tão clara até hoje, né? Existem genes influenciadores, mas nenhum deles parece ser assim tão influenciador assim, a ponto de poder explicar essas variabilidades. É que eu acho que essas variabilidades elas têm a ver com todo o material genético da pessoa e mais o meio ambiente, como foi explicado na pergunta anterior, né? Então, não existe assim uma correlação direta entre o genótipo dos pacientes e a Pseudomonas aeruginosa. É claro que existem algumas mutações que, como nós vimos, levam a quadros mais graves da doença, né? E aí, em quadros mais graves também é mais comum que tenha pneumonia, né, por Pseudomonas. Então, é mais indiretamente essa associação do que diretamente. Me permite complementar, doutor São? Claro. Já que a gente está batendo uma bola aqui, está tão bom. Especificamente para essa pergunta que o Luiz fez, houve um trabalho aqui no Rio de Janeiro, da UERJ, em cooperação também com a Fiocruz. A Fiocruz fazia a genética, a UERJ fazia a parte microbiológica, e realmente é muito difícil estabelecer uma correlação, e eu aproveito essa resposta para dizer uma coisa que eu falo para todos os pais novos, assim, que ficam mandando exames para a gente responder se a mutação é grave, se a mutação é classe 1, classe 2, se é mais leve ou mais clássica. Eu sempre digo uma coisa, gente, tem gente com mutação grave, que tem uma doença considerada grave, que tem uma doença leve, bem controlada, e tem gente que tem uma doença, tem uma mutação leve e não se cuida, não faz nada e acaba desenvolvendo uma doença grave. Então, essa informação sempre tem que ser vista com ressalva, porque, como a Miriam falou, são vários outros fatores, inclusive genéticos, não só, tem também os ambientais, mas na própria genética, tem genes moduladores, tem a própria expressão genética que pode ser diferente, tem N fatores que podem interferir. Então, não se concentrem tanto, claro, é uma informação, é importante, mas não se concentrem tanto nisso, se a sua mutação é grave. Por que eu falo isso? Porque, como o Dr. São falou, a gente conhece pacientes homozigotos para delta F508 que estão muito bem, né? Fazendo maratonas, fazendo coisas impressionantes aí, enquanto tem gente que tem mutações digitais leves e tem doença grave. Então, vamos com calma nessa classificação aí. Sim. Bom, ó, Luiz deixou um recadinho para você aqui, doutor Salmo. Conheci você. Ih, ele contou. Ixi, Maria. Ai, você tentou esconder o ano, ele revelou. Ele falou que você foi um dos pioneiros médicos a estudar fibrose cística no Brasil. Isso é verdade, tem todo o nosso reconhecimento. O gene CFTR foi clonado em 89, pouco tempo ele já estava envolvido com os estudos das mutações da FC no Brasil. Então, é isso mesmo. Aí, ó, Luiz dedurou o ano aí. A minha história com a fibrose cística é de longa data, né? E eu aprendi muito da genética estudando a fibrose cística, né? Então, eu tenho uma ligação realmente bem forte
com a fibrose cística. Eu vi pessoas escrevendo aqui, postando que eu fiz o diagnóstico há 25 anos atrás para a pessoa, então é emocionante para mim também, né? Todos se emocionaram, pode saber que para mim também é emocionante ver o nome dessas pessoas aqui postando, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, e estamos na luta a vida inteira, e vamos em frente a vida inteira, né? Que bom, fico feliz. Chegou uma pergunta aqui da Renata. Verônica, sempre que pensamos na evolução do tratamento, esbarramos em interações políticas. Quais são os maiores políticos incentivadores da fibrose cística? Tem alguém para apoiarmos em eleições futuras? Eu acho que a grande questão não é apenas uma questão de liberação política, e sim de uma burocracia governamental que vai além da sigla, né, do partido. Então, a gente fala aí de uma burocracia de sistema mesmo, uma burocracia de aprovações, uma burocracia fundamental, e a gente não quer excluir em momento algum essa burocracia regulatória, porque ela valida aí a eficácia, a segurança e nos garante que uma medicação é destinada, e aí a gente está falando de medicação aqui, né, mas outras terapias, outras tecnologias, exames, etc. Então, Cristiano, se quiser complementar, a minha resposta para você é que não é apenas uma burocracia política, e sim uma burocracia processual, né, e que, de fato, sim, quando a gente tem na gestão desse processo todo, alguns políticos que não são favoráveis ou que são mais favoráveis, obviamente que o olhar para essa pauta vai ser diferenciado. Não estou tirando esse tema da roda, a gente sabe que isso acontece. Quando o político tem, vamos colocar, tem uma deputada aqui do estado do Paraná que ela tem um olhar muito forte para a questão do trânsito, porque ela perdeu um filho num acidente de trânsito gravíssimo que ficou conhecido aí no Brasil inteiro. Então, é óbvio que, como você mesma falou, né, tem vários políticos, vários gestores aí do governo que acabam tendenciando para determinadas pautas. O Romário, por exemplo, que é um senador do Rio de Janeiro, que a gente já teve a oportunidade de estar no gabinete dele, eu e o Cris, lá em Brasília. É um senador que tem uma ligação com doenças raras muito forte, porque ele tem isso dentro da própria família, né? A própria Mara Gabrilli também, uma senadora que a gente também teve oportunidade de conhecer, também tem essa pauta muito ligada. O senador Flávio Arnes, que é aqui do Paraná, tem também uma ligação muito grande com raras. Então, são pessoas que a gente articula, que a gente dialoga, justamente por terem essas afinidades, né? O próprio senador Flávio Arnes, quando teve a questão do Trikafta, a gente recorreu a ele, o Instituto Unidos pela Vida, a CAN, a Associação Brasileira, e representando todas as associações de fibrose cística, nós estivemos justamente para tentar uma audiência pública que acabou não acontecendo, e nós conseguimos fechar a pauta aí com a indústria sem a necessidade da audiência. Então, eu acho que eu não vou me colocar com relação a apoio de eleição futura, porque o Unidos pela Vida e eu, enquanto representante do Instituto Unidos pela Vida, nós somos uma instituição apartidária, então a gente não tem ligação nesse aspecto, mas eu também queria deixar claro que o que, às vezes, dificulta o processo é muito mais a burocracia do sistema e a burocracia do processo, de modo geral, do que só a questão política, que sim, no momento, se a gente for falar, estamos num momento delicado do Ministério da Saúde, muitas pautas latentes acontecendo aí. Cris, quer fazer alguma complementação? Só complementar que nenhuma associação séria vai fazer campanha para esse ou aquele candidato, mas todas elas devem fazer contatos com os políticos representantes dos seus estados, seja ele de uma Assembleia Legislativa, seja ele no Congresso, seja ele no Senado, com quem tiver que falar, a gente vai falar, mas essa questão realmente é muito mais técnica, então a gente vai estar conversando com pares técnicos, né, os médicos lá reunidos com a equipe da Conitec, reunido com a Anvisa, reunido com... Então, é até um jogo bem mais complicado de ser jogado, né, embora, claro, tenha também essas questões que a Verônica levantou. O político pode ajudar, pode atrapalhar bastante também, né, se montar errado a sua equipe, enfim, mas eu quero dizer que ninguém vai fazer uma campanha para A ou B, mas todos devem se mobilizar para falar com seus representantes quando for necessário.
Exatamente, muito bem. Obrigada, Cris, pela complementação. Miriam, perguntaram há quanto tempo você usa o Trikafta. Eu acho que é importante você retomar essa pauta aí. Não, então, eu não sou elegível para o Trikafta. Eu tenho 2 mutações que não são a da TF508. Então, só quem tem uma mutação, pelo menos uma mutação da TF508, que pode usar o Trikafta. Eu até brinco, eu tô nos Estados Unidos agora, então poderia ter acesso, mas eu não sou elegível. Então, eu vim para o lugar certo, mas ainda estou com a mutação errada. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que está se desenvolvendo e eu acredito que vai chegar para todas as mutações. A gente acaba não personificando, mas eu acho legal marcar aqui, né, que a gente tem uma paciente que é elegível à primeira droga que teve disponível, né, que é o Calideco. A gente tem que no caso meu filho é elegível para o Trikafta, que foi a última droga que ficou disponível, né, no cenário, e a Miriam, que ainda não é elegível, né, a gente usa esse termo, às vezes algumas pessoas não entendem. Elegível é que pode, né, ser candidata a receber essa droga. Ainda não é elegível para nenhum desses que está aí, mas tem vários outros em desenvolvimento, como a gente vem falando. Uhum. E aí, ainda dentro dessa linha do Trikafta, o Geraldo está perguntando, não sei se já foi comentado, mas se existe uma estimativa de tempo para disponibilização do Trikafta no Brasil. E, Geraldo, a gente entra lá um pouco, eu não sei se você chegou a acompanhar naquilo que eu falei, né? Então, a gente está naquela fase de registro ainda, e depois do registro vai ter que passar por uma discussão. Primeiro que tem um prazo para registro, né? Vai entrar em categoria prioritária por ser um medicamento inovador para doença rara, então a Anvisa tem um olhar diferenciado de prazo para isso. Ao mesmo tempo, pode ter prorrogação desse prazo, e aí a gente vamos colocar aí 1 ano para registro de Anvisa, a exemplo das outras medicações, o tempo que foi, como o Dr. Salmo falou, lá no site do Unidos pela Vida, a gente tem uma linha do tempo gigante, que dá para vocês entenderem cada passo de tudo que aconteceu. Depois vai ter que discutir preço na Câmara de Regulação de Medicamentos, lá na CEMED, depois a CEMED vai para a Conitec, então a gente está falando aí de disponibilização via SUS, ainda vai um bom tempinho, e ainda tem a ressalva de se vai ser incorporado ou não, mais registro na Anvisa, eu coloco aí no mínimo mais 1 ano após o pedido, né, que a segunda indústria vai ser solicitado no comecinho do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, tem um comentário bem bacana aqui, a Milena fala que costumo dizer que para as pessoas que a fibrose cística é uma doença personalíssima, cada indivíduo tem suas características próprias, mesmo aqueles que têm genes iguais. E aquilo que a Miriam também estava comentando, desculpa, no final. Bom, o que mais que nós temos aqui? Doutor Salmo, escondi você um pouquinho só para ler esse comentário bonito aqui. Você fez o exame no filho da Angélica em 2001. Meu filho vai fazer 20 anos, é um rapaz forte, fez faculdade de engenharia, é super inteligente, faz o tratamento de forma criteriosa e regular e se mantém com quadro clínico estável, não apresenta nenhuma comorbidade. E todo paciente, segundo a Angélica, deve fazer o tratamento diário e a família é fundamental neste apoio de construção de hábitos que farão parte da vida deles. Então, obrigada aí, Angélica, pelo teu carinho aí. Maravilha, maravilha. Eu lembro de cada um que eu pude estar junto, sabe? Podem saber disso. E nós temos certeza que todos lembram com muito carinho de você também. A Ângela está fazendo uma pergunta para você. Quando é feito o exame genético, encontram apenas uma mutação, pode ser descartada a fibrose? O teste do suor foi negativo. É uma pergunta difícil mesmo, né? Porque os testes, eles estão cada dia mais precisos, essa que é a verdade, né? No começo, os testes pegavam só algumas mutações, e daí escapava muita coisa, né? Depois se descobriram que tinha algumas mutações mais, assim, com truques, que o teste escapava e os testes melhoraram, né? Mas o diagnóstico da fibrose cística não é pelo teste genético. Então, isso é muito importante ressaltar, né? O diagnóstico é feito pela suspeita clínica dos sinais e sintomas da fibrose cística e depois, se um teste do suor bem feito, né, deu um resultado normal, como você falou que deu, é muito difícil que seja a fibrose cística. Além do mais, se foi feito o teste genético, e aí digo o teste completo, né, do sequenciamento e deu normal, é muito difícil que seja a fibrose cística. Hoje nós sabemos que existem algumas outras condições que são bem parecidas com a fibrose cística.
né? Até levam nomes estranhos, diferentes, assim, tipo, parecido com a fibrose cística, né? E que engana mesmo, porque são muito parecidas mesmo. Mas se um teste do suor bem feito, né, deu normal, repetido deu normal, teste genético bem feito deu normal, é difícil mesmo que seja fibrose cística, deve ser uma condição parecida. Um outro comentário só para complementar, Salmo, isso que você falou agora. Às vezes a pessoa recebe um resultado, tá? E tem duas mutações, uma em cada alelo lá do gene. Uma dessas mutações está lá com aquele númerozinho 1 ou 2, né? Que é assim, não patogênica, ou não se sabe ainda se é patogênica ou não, ou provavelmente não é patogênica. O que quer dizer? É uma alteração naquele gene normal, naquela sequência normal, com aquelas letrinhas, enfim, mas que não causa doença nenhuma, né? Então, às vezes a pessoa fica bem confusa, mas eu tenho duas mutações, mas não tenho fibrose cística, né? E não são poucas, dessas 2.000 mutações, tem muitas mutações ainda que não foram classificadas ainda, né? Como sendo, que provocam a doença ou não, né? Queria que falasse só um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, né? Tem, dessas 2.090, que hoje em dia a gente até mudou, a gente não, né? Os pesquisadores mudaram o nome de mutação para variante ou variação, justamente porque não só na fibrose cística, mas em outras condições, a grande maioria dessas variantes não causa um problema para a proteína, essa que é a verdade, né? E não é simples descobrir se causa ou não, porque todos nós, temos 0,1% do nosso material genético que é variável, sem consequências, né? É variável sem consequências. Então, hoje, não é mais tão difícil, tecnicamente, descobrir as letrinhas bioquímicas, mas é muito difícil descobrir se elas é que estão causando problema de saúde para a pessoa. Então, tem que ver se mais pessoas foram descritas, né? Hoje aqui a gente viu um exemplo à nossa frente aqui, né? Que a Miriam foi questionado para ela as mutações dela, e uma pessoa que está assistindo a gente, o filho, a filha, tem exatamente as mesmas mutações que a Miriam, né? Então, isso são indicativos muito grandes de que essas mutações são causadoras da fibrose cística. Isso que o Cristiano falou é importante, tem que olhar caso por caso. E também os testes, tem que ver bem direitinho se foi um teste completo ou só um exame para algumas mutações. Hoje é mais incomum de acontecer isso. Mas no passado, tinham pessoas que faziam o teste para a mutação delta F28 e dava normal, e a pessoa achava que não tinha fibrose cística só por causa disso, né? E de vez em quando a gente ainda vê isso hoje em dia. Então, tem que ser olhado com bastante cuidado, e neste caso, realmente, o especialista é o médico geneticista, ele é treinado para saber interpretar esse tipo de situação. Legal, perfeito. E ainda nessa linha de, enfim, de sintoma e de cada paciente, a gente tem o comentário da Caroline Eckhardt. Ela disse que o filho dela foi diagnosticado semana passada no teste genético, não tem nenhum sintoma por enquanto e tem 2 meses. Veio no teste genético que tem um modo leve e um grave. Existe a possibilidade dele não ter nenhum sintoma? Primeiro, eu queria parabenizar a Carol aí pelo bebezinho novo, é uma fase linda também, que não pode ser deixada de ser curtida muito, com muito amor e muito carinho, e o que você precisar, a gente está sempre à sua disposição, conte com a gente. Eu gostaria de fazer um comentário para a Caroline, né? E dizer, Caroline, que já tenho até os cabelos brancos já aí, eu vivi a época em que não tinha teste do pezinho, né? Eu imagino que o seu filho tenha sido diagnosticado pelo rastreamento do teste do pezinho, não sei se foi, mas com 2 meses de vida eu quero crer que tenha sido, né? Então, quando eu comecei meu trabalho, a gente atendia os pacientes que vinham só pelo diagnóstico clínico. E aí, só pelo diagnóstico clínico, os pacientes, muitos deles tinham formas mais graves, isto que muitos nem eram diagnosticados nunca. Muito mais tarde, né? Como nós. Né, exatamente. Muito mais tarde. O teste do pezinho simplesmente mudou a história que a gente chama de história natural da doença, né? E na Califórnia,
Eu li um trabalho mostrando, me lembrei imediatamente quando a Carolina falou isso, porque lá na Califórnia, que eles fazem o teste do pezinho, né, para todo mundo, com o teste genético junto, né, e sabe qual é o maior problema que eles enfrentam lá hoje em dia? Muitos pais não querem ficar levando as crianças no ambulatório de fibrose cística, porque as crianças não têm nada. Então, elas são diagnosticadas pelo teste do pezinho, e daí elas não têm sinal e sintoma nenhum, e muitas vezes os pais compreendem, né, que a criança não tem nada. Então, assim, não quero dizer que seu filho vai ter alguma coisa, mas o que eu queria passar é uma mensagem positiva para você, dizendo que se é que o seu filho vai ter alguma coisa, vamos olhar pelo lado positivo, que ele tenha sido diagnosticado muito precocemente. E isso vai fazer uma diferença na vida dele, que só os outros 3 e os outros 130 que estão assistindo aqui sabem exatamente do que eu estou falando, Carolina, né? Então, claro, ninguém quer que o seu filho tenha uma doença. Ninguém. Você não vai conhecer alguém que quer que um filho tenha uma doença, né? Mas se é que o seu filho vai ter a fibrose cística, saiba que ele foi diagnosticado muito precocemente, e isso vai trazer, com certeza, uma qualidade de vida para ele muito melhor do que era no passado. E você estar aqui com todos nós vamos te ajudar, e você vai ter sucesso nisso, com certeza. Com certeza. Eu acho que é difícil responder também, porque é muito personalizado, como a gente estava falando. Vai depender muito de cada indivíduo, então é difícil dizer, mas é como o Dr. Sam falou. Isso aí, estamos com você, Carol, e com todas as outras pessoas que precisarem. Para cada caso tem um colo diferente aqui disponível. Miri, acho que essa é para você. Verena pergunta: boa noite, gostaria de saber se já existem países nos quais o paciente já tem amplo acesso a esses novos medicamentos. Voltou. Voltou? Pronto, tá aí. Bom, eu sei que onde eu estou aqui nos Estados Unidos já tem, eu acho que é um dos primeiros países que teve acesso novo, e eu acho que em alguns países da Europa ainda tem uma dificuldade com acesso ao Trikafta, mas a WorkCamp, Sindeco, Calideco já estão disponíveis, mas todos os países exatamente, assim, cada um tem um que já está, não, é bem complexo, né? Todos enfrentam esse problema de acesso. E é importante também pontuar que não significa que, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas já terem acesso, a gente sair daqui desenfreadamente para se mudar para os Estados Unidos, a gente também vai acessar, porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é completamente diferente, né, Miriam? Não é assim que funciona. Eu queria falar uma coisinha rapidinho sobre isso. Talvez a Verena também esteja querendo perguntar se em outros países com sistemas públicos de saúde, né, disponibilizaram isso. E como a Miriam falou, alguns já começaram lá pelo Calideco, então a gente viu o Canadá, por exemplo, a gente viu alguns países na Europa, onde até essa mutação, a G551D, que foi a primeira atendida, era bem prevalente, como a Irlanda, o Reino Unido, incorporaram essa droga, até porque ela é para bem poucos pacientes proporcionalmente. Aí veio o Orkambi, já para quem tem um Delta F508 homozigoto, e aí é um grupo maior de pacientes, e a gente viu uma dificuldade um pouco maior de ter esse medicamento aprovado em mais países, mas muitos tiveram, muitos países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, né, o próprio Canadá também, algumas, acho que agora todas, começou com algumas províncias, depois todas. A gente fez um grande estudo disso, como é que isso está no mundo. Tem alguns países que estão muito parecidos com a gente, por exemplo, Portugal ainda não tem uma incorporação, tem um sistema público de saúde, ainda não incorporou, né, ainda não disponibilizou no seu sistema de saúde ainda nenhuma delas, mas a gente está acompanhando isso, e a gente está, eu acho que numa fase importante da gente ter 3 dessas drogas aprovadas na Anvisa, né, tá registrada no país, e a incorporação realmente leva um tempo. Eu vi pessoas também perguntando aqui de prazo, né, eu acho que a Verônica respondeu um pouquinho, mas eu acho assim, eu gosto de pensar nisso um pouquinho diferente, assim, eu gosto de pensar nisso para o Calideco, que
que foi aprovado lá fora, né, em 2012. Então, portanto, há 8 anos já atrás. Para chegar aqui, levou quase 6 anos, né. Já para o Orcambi, já para o Sindeco, levou menos, e para o Tricapta a gente espera que leve menos ainda. Então, eu acho que os processos têm que se acelerar a cada vez que a gente faz isso. A gente tem que lembrar que a Anvisa é uma agência não tão antiga assim, relativamente nova, a Conitec também, uma comissão criada há não tanto tempo assim. Então, esses processos todos estão se aperfeiçoando, e eu acho que a gente vai começar, sim, a ter uma maior celeridade nessas avaliações, uma participação mais qualificada nessas consultas, e é nisso que a gente acredita. A gente tem que acreditar que vai ser num tempo razoável, né, e que a gente vai poder interferir nisso, esperar que não haja demoras injustificadas, né, e sempre que houver, a gente vai batalhar para que não haja, como a gente já demonstrou várias vezes nas nossas ações aqui, que não vai aceitar demoras que não tenham explicações razoáveis. A gente vai lutar para que o nosso tempo aqui seja um tempo, né, como os outros estão tendo essa disponibilidade. Eu gosto de lembrar uma coisa que o Gustavo falou, quando lá atrás, em 2012, contaram para ele que chegou a droga para ele, para a mutação dele, né, o presidente aqui da associação, na época, o Boris, ligou para a mãe dele, dizendo, olha, chegou a tua mutação, chegou o teu medicamento, em 2012. Ele disse que foi o melhor dia da vida dele, e a partir daquele dia, cada dia foi como se fosse o pior dia da vida dele, porque era um dia a mais que ele não tinha a droga ainda, né? Então, é uma expectativa que mexe muito com a nossa cabeça mesmo, e por isso, às vezes, a gente fica irritado, a gente fica brabo, a gente luta para mudar esses prazos, briga para acelerar isso tudo, mas algumas coisas realmente não têm atalho, algumas coisas realmente são um pouco mais complicadas, a gente só quer que não seja demore mais tempo do que precisa. Sim. E até fazendo uma complementação aqui, o Alcione, que é o presidente da Associação Carioca, Associação Catarinense, desculpa, perguntou qual a possibilidade de termos essas novas drogas incorporadas ao PCDT para fibrose cística nos próximos 5 anos. Para quem não é familiarizado com essa sigla, PCDT significa Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é um documento, na verdade, que o Ministério da Saúde publica falando, que também passa por discussão na Conitec, falando sobre quais são as medicações que o SUS vai dispensar para aquela patologia, exames, diagnóstico, etc. Então, é um protocolo clínico com diretrizes terapêuticas, como o nome já diz, para aquela medicação. Hoje, o PCDT para fibrose cística prevê a distribuição das enzimas, da tobramicina e do alfa-dornase, que é o mucolítico. Neste momento, o protocolo clínico de diretriz terapêutica está em revisão dentro da Conitec, foi também uma luta aí que o Unidos pela Vida, junto com as associações, falou muito, foi até a Conitec, discutiu muito isso, e que foi aberto já esse processo, ele está em discussão, ainda não foi finalizado. Para que uma medicação seja discutida para incorporação, ela precisa já ter passado por aquele processo que eu comentei de avaliação da Conitec, já tem que ter passado pela consulta pública e já tem que ser incorporado. A partir do momento que o medicamento vai ser incorporado, ele entra no protocolo clínico de diretriz terapêutica, ou esse protocolo é revisado a cada 2 anos pela Conitec. Então, se a gente for falar de 5 anos, eu adoraria dizer que sim. Se a gente for pensar que Caridec e Orcambi, por exemplo, já estão dentro da Conitec, esperando, então, essa última etapa, eu acho que é um prazo razoável aí, se eles forem incorporados, para que eles estejam no protocolo clínico nos próximos 5 anos. Já Sindeco e Tricapta é um processo um pouco mais longo, se a gente for pensar, por exemplo, que o Calideco e o Orcambi foram aprovados pela Anvisa em 2018, a gente está em 2020, talvez, quem sabe, não sei. Eu adoraria pensar que sim também. E tem uma outra pessoa que falou o seguinte: vou fazer 30 anos em setembro. Aliás, vou fazer 27 anos em setembro. Meu parceiro aí de mês, também sou de setembro. Também tem a mutação da TF38. E ele pergunta: será que até eu completar 30 já teremos o Tricapta no Brasil? Lucas, vou adorar te ligar para te dar essa notícia de presente de aniversário. Mas segue em linha do que eu respondi ali para o Alcione, que também é muito difícil a gente saber, ao mesmo tempo a gente tem feito esse trabalho, como o Cristiano falou, de pressionar, porque isso é o que a gente chama de advocacy, né? Aquilo que a gente
pode fazer frente aos prazos e versus ao direito e a defesa e garantia desses direitos. Então, o que a gente trabalha muito é para que isso aconteça. Não precisaria existir esse trabalho se as coisas fluíssem com uma naturalidade de acontecimentos, mas como não acontece, a gente está aqui justamente para isso. Pessoal, a gente já está com 1h33 de live, nem vi passar, não sei vocês, mas eu nem senti. Helena dormiu, eu sentei aqui para papear com os amigos e fomos. Eu queria, mais uma vez, enfim, acho que queria deixar o Dr. Salmo está deixando o e-mail dele para contato, então vou colocar na tela aqui para ficar mais fácil das pessoas lerem, peraí. E eu queria abrir, então, esses últimos minutinhos aí para cada um fazer uma falinha final, para a gente poder, então, encerrar, infelizmente. Depois, se quiserem continuar o papo no chat ali do Facebook, nos comentários da nossa live, essa live vai ficar gravada, todo mundo pode continuar assistindo quando quiser. Doutor Salmo, por favor. Eu vou fazer meu comentário final baseado numa pergunta que foi feita, que eu estou pensando nela até agora aqui, sabe? Fala. E naquela pergunta, não era para mim, né? Não era mesmo para mim, mas eu agora vou aproveitar essa palhinha que você me deu para responder. Quem são os melhores políticos para a gente pensar, né, em apoiar? Eu sei quem são. São as 130 pessoas que estão hoje aqui assistindo essa live. E não é uma frase demagoga jogada ao ar, não. É a pura verdade. Eu sei disto, sei muito bem disso. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica por 2 mandatos e não fui recebido pelo secretário de Saúde, pelo Ministério de Saúde durante muito tempo. Eu sei bem quem é que faz a diferença política nesse país. São as pessoas que são interessadas por aquelas questões. E se hoje tem 130 pessoas aqui, esses são os políticos que vão fazer a diferença nesse país. Porque se esses não fizerem, com todo respeito, a gente não pode contar com os outros. Os outros não têm essa carga emocional e esse interesse puro e genuíno que esses 130 que estão aqui hoje têm. Esses são os políticos, continuem unidos, né, pela vida, né, e assim vocês vão conseguir chegar longe e rápido. Não acho que vai demorar tanto tempo, porque vocês vão saber fazer as pressões que devem ser feitas, porque todo mundo tem o direito à vida. Com certeza. Obrigada, querido. Cris? Eu queria fazer uns agradecimentos, primeiro a todo mundo que acompanhou, ver esses rostos aqui me deu uma alegria grande. Eu falei aqui que foi quase uma retrospectiva da minha vida mesmo na fibrose cística. Vê-los vocês já foi bem emocionante, vê-los ali acompanhando muito mais, e ver alguns presidentes de associação aqui junto comigo, contigo também, né, Verônica? A gente tem trabalhado tanto pelo desenvolvimento das associações, também é bem gratificante. E queria fazer também um agradecimento aos nossos médicos. Eu vi que a doutora Mônica Firmida acompanhou uma parte da nossa live, e eu queria fazer uma homenagem aqui a todos os médicos que participaram da linha de frente de combate à Covid-19. A doutora Mônica esteve lá no Hospital Pedro Ernesto e na Policlínica Piquet Carneiro, na linha de frente mesmo desse enfrentamento. Não foi fácil, não está sendo fácil, a gente está nessa guerra ainda. Muito obrigado a todos os médicos, vocês realmente, ou na pesquisa, ou na linha de frente, fazem toda a diferença, e obrigado para vocês, obrigado também aos meus colegas pais e os pacientes que estão acompanhando. Mirinha? Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade, muito feliz de estar participando aqui com vocês 3. E eu queria dizer que, assim como o Cristiano, eu acho muito importante o paciente e os pais nessa luta, porque nós somos realmente nossos principais advogados, né, para conseguir esses medicamentos novos, entender um pouco, como a gente apresentou aqui nessa live, né, de como o medicamento funciona, e todo o processo para o medicamento chegar aqui é muito importante para a gente poder lutar pelos direitos. E nessa linha, eu queria dizer que eu sempre tentei fazer isso, tanto que agora eu estou trabalhando, né, com a fibrose cística, e
Por muitos anos também, outro medicamento que é o Caston, por exemplo, eu fiquei muitos anos na justiça para conseguir ter acesso a ele. Antibiótico, nesse caso ele é um antibiótico, não, os outros vão no defeito base, mas esse é um antibiótico, e que é para pseudomonas, e essa luta toda vale a pena, né, quando você tem acesso ao medicamento, e eu sou também aberta para perguntas, se alguém quiser me contactar pelo Instagram, alguma coisa eu vou deixar aí também. E muito para todo mundo. Obrigada, minha querida Miriam. Vou deixar o teu Instagram aqui na tela também agora, que é o brasileiro, né? O UFC. Então, para fechar, eu queria agradecer imensamente primeiro a participação de todos vocês aqui, meus queridos amigos e colegas de luta, e que eu tenho tanto carinho e admiração por todos, que eu conheço desde o comecinho da minha jornada nessa história da fibrose cística, já quase 11 anos atrás. Vou fazer 11 anos de diagnóstico em outubro desse ano, então realmente muita coisa mudou de 11 anos para cá. Muitos e muitos nomes aqui nos comentários também que me emocionam de ver, que também estão com a gente desde o início da jornada. Denise, via Ana Paula Cola também, que eu não via há muito tempo aqui, Vinícius, meu marido querido, parceiríssimo, gestor científico do Instituto, meu super parceiro de tratamento, de vida, de luta, de tudo, Carlinha querida, enfim, milhares de pessoas queria mandar muitos beijos para todo mundo que está aqui, que confiam no trabalho do Unidos pela Vida, que acompanham. Eu sempre falo que o Instituto Unidos pela Vida é de todo mundo, uma associação é feita por pessoas que se apaixonam por uma causa, que querem lutar por uma causa, que querem trabalhar para mudar alguma realidade. Eu acho que minha mãe sempre me ensinou uma frase do saudoso Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que se basear, juntar as mãos, arregaçar as mangas e lutar mesmo por aquilo que é de direito e pela melhora da qualidade de vida das pessoas com fibrose cística, nunca esquecendo da nossa máxima, que eu sempre falo toda semana quando eu estou ao vivo com vocês na segunda, que a fibrose cística é parte do que somos e não o limite do que a gente pode ser. É isso que me move, é isso que me mantém firme e forte nessa luta, praticamente 24 horas por dia, entre uma fralda e um e-mail a gente vai tocando a vida. Então é muito bom saber que para vocês a live foi importante, que o trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto aí é importante, porque isso para a gente o que de melhor a gente pode receber de carinho e de reconhecimento. Então, eu agradeço muito de coração. Nos encontraremos em breve de novo no dia 30. Então, dia 30 temos mais um bate-papo, que é uma continuidade dessa. Então, eu espero vocês no dia 30 de junho. Por favor, acompanhem tudo que a gente faz no Unidos pela Vida. Tem muito, muito, muito material sobre tudo aquilo que a gente falou hoje aqui no site do Unidos pela Vida. A gente escreveu muitas coisas, a gente tem a coluna por dentro do processo que explica tudo isso que a gente falou. Miriam escreveu um texto incrível sobre os novos medicamentos, que inclusive ela colocou no slide dela ali. Só colocar na busca lá o nome de um medicamento, você já consegue encontrar tudo que a gente tem no nosso site. Nosso portal recebe aí mais de 60 mil acessos por mês, então tem muito conteúdo fresquinho toda semana, praticamente todo dia tem conteúdo novo no nosso site. E é isso, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, o carinho de quem está aqui, e a vocês, meus queridos, que bom que vocês toparam esse desafio de estar com a gente nessa terça-feira à noite. Eu e o Dr. Salmo, terça-feira à noite fria, né? Dr. Salmo em Curitiba. Como é que está aí nos Estados Unidos? Está frio? É verão, mas hoje fez frio, não sei porquê. Frio o quê? Que frio aí? 25 graus? Miriam, você está de regaço? Está frio? Ai, muito bem. O Cris não deve estar passando frio no Rio, porque o Rio não faz frio e acabou. Eu tive até que pegar uma pashmina no meio da live, que eu estava congelando aqui. Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Essa live vai ficar gravada. Assistam quantas vezes vocês quiserem. E, por favor, sigam nos acompanhando. A gente segue conversando e nos vemos na semana que vem. Boa noite, Cris. Boa noite, Miriam. Boa noite, Dr. Sal. Boa noite a todo mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.